Você já parou para pensar? O universo não pode conter Deus. Nada pode limitá-lo. Ele é infinito, eterno e todo-poderoso. E mesmo assim, ele quis ter um coração humano, capaz de amar, capaz de sofrer. E na cruz, ele pensava em você. Vamos parar um pouco hoje para analisar o Sagrado Coração de Jesus. Mas antes, nós precisamos discutir quem é Jesus. Afinal, quem é Jesus Cristo? Lembrando, as Sagradas Escrituras nos dizem que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, que aparece no Evangelho de São João, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus. Nós professamos no nosso credo, Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. É essa a fé católica. Nós acreditamos que Jesus Cristo não simplesmente é uma pessoa histórica, um homem bom, um líder religioso. Nós acreditamos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Em sua essência, Jesus Cristo é Deus. E quando nós falamos de Deus, nós estamos nos referindo àquele que é criador de todas as coisas. O Criador imenso. O Criador é aquele que o universo não pode conter. Deus não se limita às dimensões do universo. E além disso, ele é aquele que criou e sustenta todas as coisas no ser. Todas as coisas estão seguras no pensamento de Deus. Deus, dessa forma, ele está criando e mantendo no ser a sua criação. Deus não é aquele que cria as coisas e as abandona. Não, porque como vocês viram no vídeo passado, nós falamos que Deus é aquele que cria as coisas a partir do nada. Ele não usa uma matéria pré-existente, ele simplesmente tira as coisas do nada. E essas coisas voltariam ao nada se não fosse Deus. Porque Deus a sustenta na sua mão. Não existe nada sem o pensamento de Deus. E esse Deus, sendo tão poderoso, ele não precisa de nós para nada. Ele nunca precisou de nós para nada. Ele nos criou apenas por amor. Um ser totalmente perfeito e perfeitamente feliz nas suas três pessoas, unidos em um único só Deus, mas em três pessoas. Essa é a natureza de Deus, antes, durante e depois da sua criação. Deus não está preso à sua criação. Entendendo essa parte da criação, você vai ver que até hoje Deus sustenta as coisas na sua mão. Deus é aquele que dá sentido às coisas. Por exemplo, eu estou com um volume aqui da Bíblia Ave Maria. Se esse objeto existe, se essa Bíblia existe, é porque Deus está pensando nessa Bíblia, agora, nesse momento. Isso é o dar o ser da coisa. E se Deus parasse de pensar nessa Bíblia, nesse objeto por algum momento, ele cairia de novo no não existir, da onde veio todas as coisas. Nós não existimos e a partir de Deus nós começamos a existir. Isso acontece conosco também. Isso aconteceu lá no jardim, quando o homem e a mulher caíram na tentação. E caindo na tentação, o nosso coração entrou em uma desordem, num não amor, num egoísmo. Agora eu só quero saber de mim mesmo, não quero saber do outro. Agora eu não quero mais saber de Deus, eu quero fazer o meu paraíso aqui na terra. Por isso eu tenho que buscar a plena felicidade, tenho que fazer as coisas acontecer nesta vida. Porque afinal, eu sou o Senhor da minha vida. É isso que o pecado original fez com o nosso coração, um coração corrompido. E dessa forma, o nosso coração que foi criado para amar, para o amor, pelo amor, né, por Deus, ele caiu numa desavença, num não amor, num não serviço. Dessa forma, ficou frio, árido e muitas vezes tíbio. E no fundo, incapaz de amar. Esse é o nosso coração no pós-queda do pecado. É o estado que nós estamos agora, no pós-pecado original. Um coração pobre que ama pouco ou ama errado, ama as coisas erradas. Mas algo aconteceu. Quando esse ódio, essa desavença com Deus entrou no nosso coração, ele teve um plano. Um plano que envolvia um coração que deveria corresponder ao amor com que foi criado. Um coração que amasse a Deus, um coração humano que amasse a Deus como Deus deve ser amado. Só que, como diz São Paulo, todos pecaram. Esse coração, mesmo dos patriarcas, não era perfeito, não era um amor de entrega total, não era um amor com que Deus deveria ser amado. Então, pensando nisso, Deus, na sua infinita inteligência, ele prefigura, ele faz um anúncio ao profeta Ezequiel de que virá, ele vai mandar esse coração.
Ele vai mandar esse coração humano que vai amá-lo de volta e vai finalmente satisfazer essa dívida. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25, diz assim: Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de toda a vossa imundície e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, em que vos porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Um coração de carne é isso, um coração que ama, um coração que pulsa de amor por Deus, um coração que palpita de amor por Deus. Porque o nosso coração, pelas nossas imundícies e pelas nossas abominações, o nosso coração está enrijecido, o nosso coração está petrificado, um coração de pedra. E Deus fala, já que não tem, vou mandar. Eu vou mandar um coração de carne. Eu vou tirar esse coração e vou te dar um coração de carne. Que coração é esse? O Sagrado Coração de Jesus. É esse coração humano. E é por isso que os anjos, quando Jesus nasce, eles dão glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Finalmente a salvação chegou. Finalmente o amor chegou para a humanidade. Finalmente esse coração de carne chegou. O coração humano que ama a Deus como Deus deve ser amado. Um coração obediente, um coração ardente de amor. É esse o Sagrado Coração de Jesus. Deus quis ter esse amor. Um coração humano, frágil, um coração que sofre, que sente alegria, que sente angústias. E isso não é símbolo, é real. Ele decidiu, ele escolheu ter esse coração. E nós podemos perguntar os motivos de Cristo ter assumido esse coração. O primeiro deles, obviamente, foi para satisfazer essa dívida. A ponte em que ligava Deus e a humanidade tinha sido rompida, porque a humanidade odiou a Deus com o pecado. Então houve essa divisão. Mas agora existe um humano de novo que ama a Deus. Então essa unidade pode ser restabelecida. Essa unidade pode ser configurada novamente. Por isso nós falamos que Jesus é a ponte, né? O sumo pontífice, porque ele liga o céu e a terra, ele liga a humanidade à divindade. Jesus Cristo é aquele que nos resgata das garras do pecado e do mal. De que forma? Derramando o seu sangue na cruz. Aqui no canal eu já fiz um vídeo muito interessante a respeito do sacrifício de Cristo. Se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar o card aqui em cima, e depois desse vídeo você dá uma conferida lá, muito interessante. Mas aqui, para nós sermos mais breves, é entender isso, que finalmente veio a satisfação através do Sagrado Coração de Jesus. E esse coração sofreu do começo ao fim de sua paixão. A angústia que Cristo sofreu no Horto das Oliveiras, a tristeza de ver os seus discípulos dormindo quando ele precisava deles. Vigiai comigo. Não podeis vigiar 1 hora comigo. Os discípulos caíram no sono. A angústia, o sofrimento de ser traído por aqueles que estavam consigo desde o começo do ministério, seus apóstolos. Todos eles o traíram. Todos fugiram. Todos o negaram. Que aflição o seu coração sentiu ao ver a sua mãe, vendo ele ser açoitado, coroado de espinhos, despido de suas vestes, crucificado totalmente nu, humilhado. E quando não tinha mais nada, quando finalmente ele rendeu o espírito, uma lança atravessou esse coração. E aí fica uma reflexão pra gente. Por que Jesus sofreu isso tudo? Ele podia ter acabado rapidamente com tudo aquilo. Ele não precisava ter chegado tão longe quanto ele foi. Mas preparando esse vídeo, eu reparei uma coisa que nós não refletimos muito no nosso dia a dia, que é o fato de que Cristo, ele não só nos amava enquanto Deus. Sim, obviamente, ele ama todas as coisas e nos ama por predileção, por ser sua criação, somos o topo da sua criação, né? Nós somos sim aqueles que ele deu o maior valor sobre a terra. Então ele nos ama enquanto Deus, obviamente, mas o coração de Cristo, ele pulsa de amor por nós, o coração humano de Cristo nos ama. Jesus, no alto da cruz, quando entregava, quando rendia o Espírito, ele pensava exclusivamente em você. Ele via o seu rosto, ele via a criação que ele tinha feito. Ele viu que você ia ver esse vídeo e que talvez esse seja um empurrãozinho para você perceber que Jesus, o Jesus humano, o seu coração, ele tinha carinho por você. Como é belo pensar que Jesus me ama com seu coração humano, que ele sente afeição, que ele gosta, que ele sente carinho por mim. E no alto da dor,
traído, abandonado, crucificado, ele não pensava na humanidade de forma genérica, na humanidade como um todo. Ele pensava pessoalmente, conhecia cada alma, conhecia você e amava você ali, com um amor humano e divino, com carinho, sem nada de raiva, sem nenhum pingo de ódio, só amor por cada um de nós. Depois dessa reflexão, uma pergunta surge ao nosso coração. Como nós vamos corresponder a esse amor? Como eu estou vivendo a minha vida? Eu estou pensando com carinho em Jesus? Eu estou amando da minha forma, do meu jeito humano? Estou correspondendo a este amor? Estou ignorando esse amor? Eu vivo como não fosse real? E que ao refletir sobre isso e adentrar dentro de nós mesmos, nós possamos perceber que Cristo sempre nos amou. É nisso que consiste o amor. Ele nos amou por primeiro. Então, tudo que eu faço, tudo que eu possa fazer para amá-lo de volta é sempre um amor-resposta. É sempre um amor que ele já espera de braços abertos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a inscrever-se no canal. Nós temos conteúdos semanais. Deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas e comenta aqui qualquer coisa, eu vou responder todos os comentários. Aqui na descrição eu deixei uma lista seleta de alguns produtos que podem te ajudar muito na sua vida espiritual nessa caminhada rumo ao Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo e que Maria te conduza sempre até Jesus.